Bom, então dando continuidade, eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre essa questão do corpo. Quem leu o texto que eu enviei? Eu li. Você leu? Ju, você tá aí também? Sim. Tá. A Marli, você conseguiu ler? Quem mais conseguiu ler? Vamos deixar... A Marcinha foi que leu, né, Marcinha? Me tece um comentário da leitura que você... A Adriana também leu. Eu queria que a Adriana falasse um pouquinho. Vai, Marcinha, depois a Adriana. Então, eu li e eu concordei primariamente com a Juliana, né, a respeito da interpretação que ela teve sobre o corpo, né? E, além disso, eu também, não sei, eu coloquei a minha visão, o que eu entendi ali. Eu entendi que ele não se converteu de verdade, porque aquilo pesava tanto para ele, aquilo era tão difícil para ele se abster de tudo aquilo, não só dos prazeres da carne, mas dos prazeres da vida de modo geral, eu entendi dessa forma, que era muito difícil. E Jesus fala que quando você aceita ele, você é livre, né? Não livre para fazer o que quiser, que o seu corpo é livre para agir de acordo, como a gente está falando hoje, dentro... Você leu o texto, amor? Do certo, né? Não fazer bobagem, né? Enfim, eu realmente li como o Agostinho era perturbado, coitado. Foi isso que eu tive. Desculpa se eu estou falando bobagem. Então, é bem legal essa luta pessoal dele, né? Eu até tenho o livro da Confissões. O texto, eu grifei algumas coisas, porque vai mostrar que até a conversão dele, as várias etapas, né? Que ele teve em relação ao próprio corpo. E que é uma luta eterna, né? Mas essa luta eterna é justamente a questão hormonal de todo ser humano. Essa briga, né, pela produção do hormônio no próprio corpo. E nós estamos falando da salvação, tanto da cura do corpo quanto do perdão. Eu vou querer ouvir mais pessoas, mas eu quero pontuar Mateus 9, de 1 a 18, que está no slide, porque no versículo 6 do 9, Jesus fala assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra. Por quê? Porque ele é ser humano, né? Ele entrou como ser humano, 100% Deus, 100% homem. Para perdoar pecados, ele disse: toma o teu leito e vai para tua casa. Que pecado? O corpo era paralítico. Então, o pecado do corpo, o pecado que ocasionou a paralisia, foi perdoado. Então, o evangelho atua assim, na restauração e na regeneração do próprio corpo, né? Voltando ao texto da leitura, alguém quer pontuar mais alguma coisa? Não? A Adriana postou um comentário, né, Adriana? Você quer falar? Então, na realidade, eu achei muito bom o texto. Eu também gosto, né? Também gosto. Eu acho que ele conseguiu mostrar como que é o ser humano antes e após uma conversão, né? Achei muito bonito. E ele mostra a dificuldade dele como homem carnal, né? Essa luta aí que você falou, né? Porque é uma luta todos os dias, que é justamente o se negar, né? Porque Deus faz a obra, mas a gente tem uma participação nisso, né? E saber o que é certo, e o Espírito Santo nos revela o que é certo, e a gente tem que decidir, né? Se a gente quer fazer o que é certo ou se a gente quer
a nossa opção é por sentir o prazer do mundo, das coisas visíveis e palpáveis, né? Então, isso aí é a nossa parte, né? Então, assim, só que assim, a crítica que eu tenho em relação ao texto é que quando ele fala, né, que da castidade, né, porque ele não teve o entendimento ainda, né, do que é o corpo, né, porque, por exemplo, a relação de homem e mulher, o sexo, quando ele é feito de acordo com a lei, com que Deus determinou, ele é para a glória de Deus, né? Porque é para procriar, né? Então, naquela época, ele não teve esse entendimento. Mas, assim, e no final, ele fala uma coisa muito linda, que eu também tive o entendimento, né? De que ele conclui, assim, que é por amor a Deus, assim, quando a gente ama a Deus, é que as coisas se tornam possíveis, né? E aqui eu falo também que quando eu entendi, no dia que eu entendi por que Deus colocou o primeiro mandamento, amá-lo de todo entendimento, de todo coração, de toda força e toda alma, né? Eu até fiz esse comentário porque só amando a Deus dessa forma, as coisas se tornam possíveis, né? E quem faz a gente amar dessa forma é o Espírito Santo, né? Porque quando a gente ama, a gente quer conhecer. E quando a gente conhece, a gente se torna parecido, né? E como que a gente vai conhecer o caráter de Jesus se a gente não busca conhecê-lo, né? E essa metanoia que você fala, né, que acontece na gente, é porque a gente busca conhecer Jesus, né? E a gente só busca com aquele ardor no coração quando a gente ama, né? Então, eu acho que ele se converteu sim, né? Mas aí isso é um caminhar, né? Isso é um caminhar, o nosso caminhar até o último dia, que a gente vai estar aqui na Terra. Ele tem dois... Obrigada, Adriana. Ele tem dois momentos, né? Todo esse momento da luta dele com o corpo, ele é antes da conversão dele, né? E depois que ele se converte, não que a luta cesse, os desejos da carne cessem, mas ele busca uma leitura bíblica de uma forma intensa, principalmente nos livros de Salmos, ele se detém muito no livro de Salmo, o próprio texto vai dizer isso, e eu acho que o que ajudou Agostinho a suplantar essa questão do corpo é justamente o fato dele ter se jogado nos textos, né? E ele vivia num momento muito conturbado da história da igreja. Agostinho foi quem trouxe muitos dos pensamentos que formou o arminismo protestante, né? Essa questão do pecado, de Adão e Eva, e que nós já nascemos com essa marca do pecado. Essa ideia é uma ideia de Agostinho. Então, existem, durante a história da igreja cristã, nós nos incluímos nela, porque tanto a protestante como a católica caminha por uma história só, existe uma controvérsia entre vários teólogos da época. Agostinho defendendo essa questão do pecado original, que nós nascemos com a marca do pecado, e um outro chamado Pelágio, que depois não foi aceito pelos concílios, mas que dizia que a doutrina do pecado, que a pessoa não nascia com o pecado original, tá? Então, isso eram interpretações teológicas. Nós vamos ver isso, talvez, num outro módulo, a história da igreja, num outro momento. Mas o que eu concordo com a Adriana, e acho que, de fato, ele se converte, talvez não da forma como hoje nós conseguimos fazer a leitura, mas as posições de Agostinho, elas influenciaram Lutero, que influenciou a reforma protestante, né? Isso dentro do conhecimento e limitação humana dele. Para mim, o de best de todo esse artigo é ele se abrir na biografia dele, as confissões, né? Que
que o próprio livro fala, Confissões de Agostinho, quando ele relata o sentimento e a maneira como ele viveu e como depois de transformado ele olhava para ele e tinha vergonha da pessoa que ele tinha sido. Eu acho fantástico isso, eu acho muito respeitável, né? A confissão, que ele escreve todo o texto dele em cima da transformação que a relação com Deus e com o Evangelho trouxe para a vida dele. Acho que é muito válido. Mais alguma colocação? Só é rápido, posso falar? Sim, claro, Francisco, fica à vontade. Eu gostei muito do que a Adriana falou assim, ele está caminhando para a conversão, ele está em conflito, realmente, ele está buscando, né, a conversão. Mas eu gostei que ela falou e foi me lembrando uma frase dele muito principal, uma das mais famosas frases dele, que é, se eu não estou bem enganado, é dele sim, ama a Deus, né? Ama e faça o que você quiser. O slide está aparecendo? Faça o que queres. É dele, não é? Sim. Mas é assim, se eu amo, eu não vou fazer o que eu quero, né? Se eu amo, eu vou respeitar, eu vou ter limites, né? Eu não vou fazer o mal pro próximo, né? Lógico. Nem mal para mim mesmo também. É bem bacana mesmo, é bem isso mesmo, né? Eu posso fazer um comentário disso que ele falou? Sim, claro. Que quando a gente ama, não tem uma passagem na Bíblia que fala que eu esteja no centro da tua vontade? Então, quando eu amo, já não é mais a minha vontade. Eu quero estar no centro da vontade de quem eu amo. Então, esse que ele fala, faça o que quiser, mas o fazer o que quiser para mim é fazer a vontade de Deus. Exatamente isso que o Agostinho queria dizer. Isso só consegue dentro daquele interpretação que nós estamos falando, que existe a necessidade do não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim, quando eu estiver cheio do fruto do Espírito, né? Que é um caráter transformado. Esse caráter transformado permite com que eu seja vazio. Porque quando eu me esvazio de mim mesmo, do meu conhecimento, de quem eu sou, porque eu sou benevolente, eu sou longânima, não vivo mais, mas a transformação que o Espírito faz em mim, aí sim eu vivo o outro, eu vivo Deus, eu vejo Cristo no outro. E dentro desse momento a gente está, se parar para pensar, nós estamos muito distantes, né? Ô, Ângela, posso fazer uma colocação? Claro. Dentro da fala deles e também um pouquinho do que eu tinha postado lá no grupo. Primeiro, falando disso, que você está falando do fruto do Espírito. Eu acho que na igreja, aí acho que consegue encaixar um pouquinho o que eu quero falar. Eu acho que existe uma parte da igreja que pensa assim, eu preciso me esvaziar do meu pecado para eu ser cheio de Deus. E é o inverso, né? Então, no caso de Agostinho, ele lutava com essa questão dele do corpo. E à medida que ele foi se relacionando com Deus e se convertendo, né? Ele foi conseguindo controlar essa área da vida dele. Então, eu acho que é isso. Quanto mais eu me encho de Deus, mais as outras coisas na minha vida, as minhas fraquezas, elas vão se tornando em segundo plano. Então, nem sempre elas vão desaparecer completamente. Às vezes é uma coisa que eu vou ter que lidar. Mas por isso que eu preciso viver cheio de Deus, buscando Deus, em comunhão, andando no Espírito, né? Até para que eu tenha o fruto do Espírito, para que essas outras coisas, não só do corpo, mas outras questões também, elas... Amém. Eu acho que a única coisa... sendo controladas ou sendo dominadas ou...
A Juliana tá na praia, então o microfone dela às vezes está falhando, né? A internet dela. Sim, ficou claro. Mas deu para entender, Ju. Nossa relação com Deus, né? Eu coloquei como a igreja trata. Ju, teu microfone está falhando então, bastante. Como a igreja só faz mal para a própria pessoa, então deixa, eu concluo por texto depois. Tá falhando bastante, desculpa. Mas o que a Ju tem trabalhado bastante, o que ela coloca, é como a gente, enquanto igreja, tem lido a necessidade, principalmente de pessoas que vivem esse momento com o seu próprio corpo de conflito, né? Os homossexuais que nos procuram para aconselhamento, pessoas onde o corpo foi usado como material de negócio, como produção de dinheiro, de sustento, e como que a gente trabalha com essas questões. Eu acho que essa é uma preocupação para a gente pensar também, porque nós trazemos muito a negativa do corpo em função da teologia que foi desenvolvida dentro das nossas temáticas religiosas, né? E eu gosto muito desse texto, e aí a gente vai encerrar hoje. Eu vou postar um novo artigo. A salvação não se resume à experiência do céu após a morte. Jesus não convoca pessoas para que se credenciem para o céu, mas para que a gente se comprometa com o reino de Deus de imediato, antes mesmo da morte. Então nós somos credenciados, somos chamados para esse trabalhar do reino, que está em Mateus 6,33, como a gente pode ver, buscai primeiro, pois, o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas são acrescentadas, né? Ou Mateus o 13, enfim. Primeiro, que a gente se comprometa com as coisas do reino, antes mesmo da própria morte, tá? Então, acho que é dentro disso que a gente está trabalhando. Nós vamos terminar a aula. Eu vou deixar, tem um pensamento do Ed René aqui, que a salvação é a experiência de rendição da vida, que é o que a Adriana falou, né? Resumidamente, a toda a autoridade de Jesus Cristo, ao senhorio de Jesus Cristo, né? Isso implica uma transformação em todas as dimensões, tá? E começa essa transformação aqui na Terra, tá? Então, aí tem a linha do pensamento da missão integral. Eu tirei esse slide do Ed René porque eu achei ele interessante. Começa a partir da dimensão humana do ser humano na Terra, que foi o que começou com Agostinho. A humanidade dele, a análise da humanidade, o confronto com o texto bíblico, fez com que ele iniciasse um processo de transformação e de efetivamente conversão, tá? É isso, eu vou deixar a sala de aula aberta, o WhatsApp também, para vocês colocarem ou postarem alguma pergunta, tá bom? Na próxima semana eu vou confirmar a presença do apóstolo Roberto Sena aqui com a gente. No dia 20, a aula de interpretação de texto, e no dia 27, o texto lido pelo grego facilitado, né? Descomplicado, porque até então o grego é muito complicado com a gente. Então a gente tem muito trabalho pela frente, tá bom? Eu quero agradecer e eu vou orar. Senhor, nós te somos gratos por esse tempo, pela presença do teu Espírito, pela revelação e pelo teu amor incondicional, por todo o zelo que o Senhor tem tido com as nossas vidas em nos guardar, em nos preservar, em nos unir enquanto comunidade, enquanto pessoas. Nós louvamos o teu nome e te agradecemos. Pedimos que o Senhor nos dê uma noite de descanso, de restauração física, mental e espiritual nesse momento em que a nação atravessa e cada um de nós em nossas particularidades. Obrigada, Pai, obrigada, Filho, obrigada, Espírito Santo de Deus. Amém. Amém?
Obrigada, gente. Deus abençoe, viu? Tchau, professora. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Professora. Tchau, professora. Tchau, professora. Você fica falando aí. Prepara. Chutas poderosas. Você abre, amor. Abre já. Abre e depois fecha, Presta né? atenção. E aí? Cadê meu celular? Amor, desligar ali. Sempre eu, sempre eu, sempre eu. Sempre eu esqueço.